Muita gente está mais endividada agora com a pandemia. Aliás, o endividamento das pessoas bateu um novo recorde, segundo um levantamento que foi feito. Uma reportagem, inclusive, que está no cidadeverde.com, se você quiser conferir daqui a pouquinho, tá? Cidadeverde.com fala a respeito desse endividamento. Esses últimos meses foi de crescimento de dívidas. Na verdade, no mês passado, se bateu o recorde do mês de outubro de 2020, onde 49% das famílias estavam endividadas ou aumentou o seu endividamento. Eu estou aqui à distância, mas vou entrevistar agora o Dr. João Vitor Souza, ele que é mestre em economia e conversa conosco a respeito deste tema. Dr. João Vitor, obrigado por atender mais uma vez o Jornal do Piauí. Gostaria de saber do senhor, surpreende esses dados, essas conclusões do aumento do endividamento dos brasileiros? Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham a Cidade Verde. Bem, infelizmente não surpreende, porque essa é uma tendência que já vinha acompanhando nos últimos anos e se agravou ao longo da pandemia. Basicamente, porque as famílias reduziram seu poder de compra em função do desemprego, em função dos menores salários e aumentou-se o preço dos alimentos e dos serviços necessários para a manutenção da vida. Então, na verdade, essa tendência de endividamento ela já vinha se acelerando e ela intensificou-se na pandemia. Então, infelizmente, não surpreende. E o que as famílias podem fazer agora diante desse cenário? Que tipo de primeiras providências devem ser tomadas para o melhor planejamento familiar? Primeiramente, que o que deve acontecer para reduzir esse endividamento das famílias não deve partir necessariamente delas, né? Deve partir de cima, né? De políticas econômicas que favoreçam a melhoria da renda dessas pessoas. O que aconteceu é que, com o auxílio emergencial, por exemplo, essas famílias, mesmo desempregadas, tiveram acesso a uma renda que lhes possibilitou consumir e manter seu nível de vida. O que acontece é que esse endividamento seria muito maior se não tivesse esse auxílio. Nesse momento, as famílias, o que devem fazer é novamente tentar retomar sua atividade normal, buscar os empregos, no entanto, não cabe a elas, de fato, reduzir esse endividamento neste momento. O que nós poderíamos sugerir é que elas modificassem seu padrão de consumo, consumissem bens mais baratos. No entanto, o que percebe-se é que a maior parte dessas dívidas advém do cartão de crédito, 78%. O que reflete que essas famílias são incapazes de cumprir seus gastos mensais de acordo com sua própria renda. Então, reduzir esses gastos com cartão vai muito mais em relação ao que essas famílias necessitam consumir em relação ao que elas têm de rendimento mensal do que, de fato, um hábito de compras descontrolado. Você falou a respeito de medidas que podem ser tomadas de cima. Políticas, linha de crédito, ou não é o caso, na verdade, melhoria da qualidade de renda, geração de emprego. Como é que isso pode se fazer sem que isso seja muito artificial e, portanto, de muito curto prazo? Uma questão importante que nós temos que compreender, de maneira bem simples, é que são 4 grandes componentes agregados, né, que compõem a renda da economia. O consumo das famílias, os gastos do governo, os níveis de investimentos e as exportações líquidas. Esse consumo das famílias representa 65% do PIB nacional, ou seja, quanto mais as famílias consomem, mais a economia cresce. E quando a economia cresce, aumenta o volume de produção e comércio, aumenta a arrecadação. Então, o que deve acontecer, pensando não só nas famílias, mas também no longo prazo, seriam mecanismos de renegociação dessas dívidas, assim como um mecanismo de transferência de renda que aumentem o poder de compra dessas famílias. Isso, no primeiro momento, poderia refletir em um aumento, por exemplo, do déficit público, na medida que ele transferia mais rendas para essas famílias. No entanto, na medida que essas famílias voltarem a consumir e voltarem a reativar o comércio, dar estímulo que as empresas voltem a produzir, voltem a gerar empregos, a tendência é que o nível de emprego volte a aumentar, que o nível de comércio aumente, a arrecadação aumente, compensando aquele déficit inicial. Então, a primeira medida que poderia ser tomada seria uma renegociação dessas dívidas das famílias, tendo em vista que as famílias com maior poder de compra, com suas dívidas parceladas num prazo maior, poderiam voltar a inserir-se nesse mercado de consumo. E, como eu falei, 65% da economia nacional é baseada no que as famílias consomem. Então, se essas famílias tiverem sua dívida renegociada e puderem voltar a consumir, vai ser muito importante para elas, que vão voltar a ter um padrão de qualidade de vida um pouco melhor em relação a esse período passado, mas vai ser importante também para o conjunto agregado da economia, para os comerciantes que vão ter mais perspectiva de venda,
para as empresas que vão ter mais perspectivas de gerar contratação e empregos, e para o governo que vai aumentar a arrecadação em função dessa maior movimentação da atividade econômica. Então, o que deve acontecer, o que seria interessante, seria uma política de crédito específica para essas famílias, ou via auxílio emergencial, ou alguns créditos específicos ligados à Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, ou também uma política de renegociação dessas dívidas para aquecer essa demanda interna. Pois, principalmente nesse momento de pandemia, onde há uma menor negociação entre países, a demanda interna assume esse protagonismo ainda mais importante. E seria importante para as famílias e também para toda a economia nacional. A respeito dessa demanda interna, ou seja, a necessidade do brasileiro em primeiro lugar, né? Você atender a essa demanda do brasileiro. Mas o que o brasileiro está observando é aumento de preços, por exemplo, dos alimentos, porque no mercado internacional a busca por esses mesmos produtos está alta. Como é que o Brasil pode, ou como é que o brasileiro pode conviver com essa situação díspare? Dificuldade de emprego e renda, aumento na outra ponta dos itens básicos. Esse é um momento muito crítico que estamos vivendo. Ao mesmo tempo que as famílias perdem os seus empregos e nós temos menor nível de renda, mas os preços não caem. Na teoria básica, né, para não entrar muito a fundo, quando o nível de renda das famílias cai, quando o nível de demanda agregada cai, o preço também cai, porque tem menos pessoas disponíveis a comprar no mercado. O que nós percebemos foi que a renda das famílias caiu, mas o preço dos alimentos subiu. O preço dos produtos derivados do petróleo subiu, porque acompanha a tendência internacional. Isso acontece porque no início da pandemia, muitos países priorizaram vender para o mercado interno para não gerar crise de desabastecimento. O Brasil foi um dos poucos países que priorizou as exportações, buscando gerar melhores rendimentos dessa produção do mercado primário, o que favoreceu os produtores de alimentos, que passaram a vender mais caro no exterior, mas dificultou essa oferta de alimentos no mercado doméstico, o que acaba nos pondo na situação delicada neste momento. Então, o que poderia acontecer seria alguma política de crédito, por exemplo, via o BNDES, ou via algum crédito específico para o setor rural, que existem várias linhas de banco específicas para isso, para estimular que parcela dessa produção de alimentos fique no mercado doméstico. Então, o produtor de soja, de carne, produtor de grãos em geral, ele poderia dedicar parte de sua produção para esse mercado doméstico, o que geraria uma compensação a partir desse crédito específico gerado pelo governo federal. Ele perderia um pouco, entre aspas, por deixar de vender mais caro no exterior, mas ganharia em função desse crédito federal. Isso seria importante neste momento, porque favoreceria que parcela da produção de alimentos do Brasil ficasse internamente. Nós estamos vivendo um momento muito particular, onde o Brasil bate recorde de safra e recorde de produção de alimentos e, ao mesmo tempo, existe escassez no mercado doméstico. Então, o que verificamos é que o que falta não é o alimento, o que falta é esse alimento direcionado para nosso consumidor doméstico. Isso seria importante, principalmente para essas famílias que poderiam voltar a consumir mesmo com a renda um pouco mais baixa, porque elas teriam o preço desse alimento também em queda. Então, essas famílias voltando a consumir, elas poderiam voltar à atividade econômica de modo usual. Então, priorizar o mercado doméstico, não só com a produção de alimentos, mas também com essa destinação da renda para as famílias, é um fator fundamental para a economia brasileira voltar a crescer nesse período de pandemia. Quero agradecer. Muito obrigado, doutor João Vitor. Muito obrigado pela participação aqui conosco no Jornal do Piauí. Obrigado por ter nos ajudado a entender mais esse movimento, esse mecanismo da economia. Obrigado. Eu que agradeço, estou à disposição. Muito obrigado, boa tarde.